Foi? Turma boa, tudo bem? Aqui é o professor Juan Espíndola e hoje eu vou gravar algumas aulas com vocês sobre crimes contra o patrimônio. E eu quero começar aqui no crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Quando eu falo para você crime de furto, eu estou diante de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Show de bola? Show de bola. Primeira coisa que é importante é quando eu falo a expressão subtrair, eu quero que você entenda que faz com que se consume o crime de furto quando houver a inversão da posse do bem. Isso aqui é muito importante, tá? Porque basta que haja a inversão da posse que o crime de furto está se consumado, ainda que essa posse não seja mansa e pacífica, ainda que seja por um curto período de tempo, ainda que haja perseguição após a inversão da posse. Então veja que basta que você tenha o bem jurídico na sua esfera de disponibilidade, basta que você tenha a coisa alheia móvel em sua esfera de disponibilidade que o crime estará consumado. Então imagine você a seguinte situação: este pincel é aqui do Fernando. Eu vou pegar este pincel e vou pegar para mim este pincel, tá? A partir do momento que eu subtraio esse bem, que houve a inversão da posse, obviamente com dolo, tá? Com dolo de furto, o crime vai estar se consumado. Ainda que ele esteja aqui na porta me esperando pegar o pincel de volta. Ainda que ele saia correndo atrás de mim para pegar o pincel de volta. Ainda que eu não faça nada com aquele pincel. O crime estará se consumando. O crime estará consumado. Ah, Juan, então quer dizer que não existe tentativa em relação ao crime de furto. Existe. Mas vai ser difícil você consumar, você ter a tentativa, uma vez que basta que haja inversão da posse do bem, que o crime estará consumado. Tá? Então veja que é possível a tentativa do crime de furto, mas seria uma coisa muito difícil de acontecer. Seria simplesmente você tentar pegar aquele bem, mas você não ter na sua esfera de disponibilidade. Tá certo? Tá. Eu tenho que o crime de furto tem que ser coisa alheia móvel, e eu tenho que tem que ser para si ou para outrem. Quando eu falo aqui, ó, coisa alheia móvel, é importante você levar em consideração que o que eu vou tutelar aqui é o patrimônio. E quando eu falo, nossa, esse negócio aqui preto e vermelho ficou parecendo Flamengo, né? Deu ruim. E quando eu falo patrimônio, gente, eu quero que você entenda que aqui para o direito penal vai ser tanto a propriedade quanto a posse. Certo? Só vamos lembrar aqui rapidamente, lá do direito das coisas, propriedade é quando você pode exercer as quatro, você pode gozar, reaver, usar e dispor, não é isso? São as quatro faculdades da propriedade. Se você tiver as quatro, você tem a propriedade. Se você tiver apenas uma delas, ou gozar, ou reaver, ou usar, ou dispor, você tem a posse, tá? Então, qual que é a importância disso? Vai ser vai ser vítima, vai ser sujeito passivo do crime de furto, tanto a pessoa que tem a propriedade, quanto a pessoa que tem a posse do bem, tá? Então, outra coisa importante, já que falei isso, ó, aqui não tutela a detenção. O que é a detenção? É quando você exerce a posse em nome de outra pessoa. É quando você exerce a posse em nome de outrem. Vamos pegar um exemplo muito comum. Imagina que você vai, por exemplo, num restaurante e lá naquele restaurante tem a figura do manobrista, não é? É a pessoa que chega lá, pega o carro e estaciona o carro para você. Imagina que você chega no restaurante, entrega a chave do seu carro para o manobrista e no momento que ele pega o carro, senta no carro e começa a levar o carro para o estacionamento, ele é parado e uma pessoa pega o carro, tá? Subtrai o carro. Aí eu pergunto,
Quem foi a vítima do crime de furto? Você ou o manobrista? E a resposta é você. Tá? Por que você que foi a vítima do crime de furto? Porque você que tem a posse daquele bem, você que tem a propriedade daquele carro. O manobrista, ele tem simplesmente a detenção. Então, como ele exerce a posse em seu nome, tudo bem? Então, como ele está na posse em seu nome, portanto, ele tem apenas detenção, não posso falar que ele foi a vítima do crime de furto. Show de bola? Bom, essa aí também se aplica ao roubo, cuidado que não. Tá? Porque quando você fala em roubo, você está diante de um crime complexo. Ele tutela tanto o patrimônio quanto a liberdade, a integridade física da pessoa. Então, se agrediu, por exemplo, o manobrista, aí eu posso falar que ele também é vítima do crime de roubo. Vocês dois seriam. Tudo bem? Então tá. Então, quando você fala aqui no crime de furto, você está tutelando o patrimônio, que é a propriedade, e também a posse, não tutela a detenção. Show de bola? Show de bola. Pessoal, outra questão aqui importante, ó, é a aplicação do princípio da insignificância. Quando eu falo em princípio da insignificância, eu estou falando em uma excludente de tipicidade material. Vamos só lembrar aqui rapidamente que quando eu falo em crime, eu estou diante de um fato típico, um fato ilícito cometido por um agente culpável. Não é isso? Isso aqui é a chamada teoria tripartite do crime, levando em consideração para o finalismo. Então, para o finalismo tripartite, o crime é um fato típico, um fato ilícito cometido por um agente culpável. Tá? E eu tenho que esse fato típico, ilícito e culpável, aqui dentro do fato típico eu vou ter a conduta, aqui eu vou ter também um nexo causal, vou ter o resultado, vou ter a tipicidade e vou ter o dolo e culpa. Alguns colocam dolo e culpa dentro da conduta, tá? Vou colocar como elemento separado. Pois bem, aqui dentro da tipicidade, gente, eu tenho a tipicidade formal e a tipicidade material. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Tipicidade formal é quando aquela conduta se adequa ao tipo penal, tá? Então, se a conduta se adequa ao tipo penal, eu estou diante de tipicidade formal. Então, se eu falo subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e se eu pego este pincel do Fernando e coloco no meu bolso e vou embora, eu teoricamente cometi o crime de furto, porque eu subtraí coisa alheia, ou seja, o pincel do Fernando, isso aqui é uma coisa móvel, e foi para mim. Então, aqui teoricamente, eu estou diante do crime de furto. Acontece, no entanto, que quando eu falo na tipicidade, eu tenho que levar em consideração também a tipicidade material. E o que é essa tipicidade material? É se aquela conduta fere ou não o bem jurídico. Isso aqui é a tipicidade material. Se aquela conduta causa ou não uma lesão séria ao bem jurídico tutelado. E aqui, pessoal, vocês vão concordar comigo que este pincel, que deve custar aqui uns R$10, é irrelevante para fins de patrimônio, por exemplo, do Fernando. Tá? Não houve violência, não houve grave ameaça em relação a isso, e eu tenho que, portanto, trouxe uma baixa, um pequeno prejuízo a ele. Então, nesse caso, tem a tipicidade formal, mas não tem a tipicidade material. É aqui que incide o princípio da significância. Então, a significância, ela exclui a tipicidade material. Portanto, não há uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Certo? Ô Juan, então se você fala que exclui a tipicidade material, qual que é o valor de referência para falar se houve ou não lesão ao bem jurídico tutelado? Entendem os tribunais superiores que é até 10% do salário mínimo. Então você pega aí até mais ou menos 130, 150 reais, portanto você pode falar que há excludente tipicidade material. Tudo bem? Juan, então eu posso falar que há excludente tipicidade material no roubo? Claro que não. Se há lesão ao bem jurídico e há também violência ou grave ameaça, aqui você não pode falar. Tudo bem? É apenas hipótese em que não há situação de violência ou grave ameaça. Tudo bem? Tá. Então até 10% do salário mínimo você vai adotar como parâmetro
para a adoção do princípio da insignificância. Ô Juan, mas eu já ouvi falar também de um tal de furto famélico. O que é isso? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Ô gente, olha aqui, ó. Quando você fala em crime, é um fato típico, um fato ilícito, não é? Tá. E também é um agente culpável. Eu estou resumindo para vocês, estou apenas fazendo uma revisão, mas você tem aqui fato típico, você tem o fato ilícito e o agente culpável. O que você tem aqui no agente culpável? Você tem a imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Tem algum elemento no fato ilícito? Não. Mas aqui nós temos as excludentes de ilicitude. Quer dizer o quê? Que um fato típico se presume ilícito. Isso aqui é o chamado injusto penal, né? Fato típico e fato ilícito eu chamo de injusto penal. Eu tenho que um fato típico se presume ilícito. Essa presunção é uma presunção relativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a própria vítima pode trazer em sua defesa a tese das excludentes de ilicitude. A própria vítima pode trazer em sua defesa a tese das excludentes de ilicitude. Então, as excludentes de ilicitude, elas entram aqui. Tá certo? Tá. Quais são as excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito. Essas aqui são as excludentes de ilicitude previstas na lei. Tudo bem? E nós temos a supralegal que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá, Juan, você falou aí da legítima defesa, estado de necessidade, falou da excludente de ilicitude. Qual que é a importância disso? Quando eu falo em furto famélico, eu estou diante da subtração de um bem em estado de necessidade. Estado de necessidade para quê? Para comer. É isso. Para se alimentar. Tá certo? Você está diante de estado de necessidade de um bem para se alimentar. Então, se você subtrai, vai num açougue, por exemplo, pega um pedaço de carne para você comer, isso for um furto famélico. Se você vai no supermercado e pega um pedaço de pão para você comer, é furto famélico. Se você vai, por exemplo, na padaria e pega 2 pães de queijo para você comer, é furto famélico. Veja que aqui eu levo em consideração o valor do bem subtraído. Aqui não. Aqui eu não levo em consideração o valor. Aqui eu levo em consideração a destinação. Tá? Se você foi lá e estava morrendo de fome, você entra no açougue, por exemplo, você está, sei lá, 5 dias na rua sem comer nada. Você entra no açougue, só tinha um pedaço de carne, você foi lá e pegou uma picanha para comer. Veja que você pode falar que aquela picanha, o valor dela pode ser alto. Mas se a destinação daquele bem for a sua alimentação, aqui você está diante do furto famélico. Show de bola? Tá. Então aqui é a destinação. Cuidado, hein? Imagina então que você vai lá, subtrai R$30 para converter aquele valor em comida. Posso falar que é furto famélico? Não, não posso. Porque aqui você tem que subtrair um bem que você vai usá-lo diretamente para a sua alimentação. É aqui que vai ser o furto famélico. Você pega um bem, vende para comer, aqui você não pode falar que é furto famélico. Tá certo? Tudo bem? Ô Juan, tá, mas tem diferença entre furto insignificante e furto famélico? Primeiro eu já falei, né? Aqui exclui a tipicidade, aqui exclui a ilicitude. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que o Brasil adota a teoria da indiciariedade para se relacionar Eita! O Brasil adota a teoria da indiciariedade para falar da ilicitude. O que é isso? Quer dizer que um fato típico ele tem uma presunção relativa de ilicitude. Quando eu falo presunção relativa, eu estou falando em inversão do ônus da prova. Isso quer dizer, portanto, que a acusação compete alegar, demonstrar que o fato é típico, mas a defesa que vai trazer como tese a excludente de ilicitude. E ela que vai ter que provar que agiu acobertada por uma excludente de ilicitude. Ela que vai ter que provar que agiu para subtrair aquele bem, para que ela pudesse se alimentar. Tá? Então a grande diferença, a grande importância é você alegar que esse fato típico ele tem presunção de ilicitude. Essa presunção é relativa, então quem vai ter que provar vai ser a própria defesa. Tá certo? Então veja que aqui ó, é a inversão do ônus da prova. Compete à defesa demonstrar que aquele bem subtraído foi para a sua própria alimentação. Show de bola, gente? Entenderam isso? Tá. Aí você viu que eu parei aqui, né? Eu tenho
ilicitude, né? Tem a excludente de ilicitude, tem essa aqui prevista na lei e essa aqui supralegal. Qual que é essa supralegal que nós temos aqui, gente? É o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Tá, o que isso quer dizer? Pessoal, primeira coisa, o consentimento do ofendido, ele pode significar três coisas no nosso ordenamento jurídico. Ele pode significar, em primeiro lugar, uma excludente tipicidade. Imagina você, por exemplo, um casal de masoquistas. Eu posso falar que um casal de sadomasoquistas cometeu o crime de estupro? O que é o estupro? É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Então, para se falar em estupro, tem que constranger. Constranger é praticar algo contra a sua vontade. É ser obrigado a fazer algo contra a sua vontade. Se há o consentimento, portanto, não há constrangimento. Então, se a pessoa consentiu, o fato vai ser atípico. Então, quando você fala em casal de sadomasoquismo, ainda que haja violência, você houve o consentimento. Se houve consentimento, portanto, é excludente tipicidade. Tá? Agora, você tem aqui o consentimento do ofendido, também pode ser excludente de ilicitude. Se aquele bem jurídico for disponível, exclui a ilicitude. Então, aqui se você, por exemplo, permite que uma pessoa corte o seu cabelo, a integridade física, nesse caso aqui, é disponível. Então, você permite a pessoa cortar seu cabelo, o cabeleireiro está diante de uma excludente, uma excludente de ilicitude supralegal. Se permitir que o tatuador faça uma tatuagem em você, lesão corporal, mas como você autorizou, consentimento ofendido, supralegal, exclui a ilicitude. Tudo bem? Agora imagina que você pede uma pessoa para que ela te mate. Posso falar nesse caso aqui que a pessoa agiu acobertada por uma excludente de ilicitude porque houve consentimento ofendido? Claro que não. Então nesse caso aqui, como bem jurídico ele é indisponível, a vida é indisponível, então nesse caso aqui você não pode falar, você vai falar na verdade que a natureza jurídica dele é de um irrelevante jurídico. Então consentimento ofendido ele pode ter três acepções. Eu posso falar que ele é excludente de tipicidade, naquele caso em que o dissenso é pressuposto para caracterizar o crime, lembra do estupro, tá? Exclui a tipicidade. Você pode falar que é um irrelevante jurídico, quando o bem jurídico for indisponível, tudo bem? Você pode falar que exclui a ilicitude, quando o bem jurídico for disponível, tá? Dito isso, imagina você que eu permiti que alguém fosse lá na minha casa, por exemplo, e pegasse, sei lá, o computador que estava em cima da minha mesa. A pessoa foi lá e o fez. Eu posso alegar que houve furto? Não posso alegar que houve furto. Porque como eu consenti e o consentimento ele é válido, portanto, nesse caso aqui você está diante de uma excludente de ilicitude, que ela é supralegal porque houve o consentimento do ofendido. Tá certo? Tá. Só mais uma coisa antes de terminar essa parte geral, depois eu vou efetivamente falar do dispositivo previsto aqui no crime de furto, no artigo 155. Pessoal, imagina agora uma outra situação. Imagina que eu pego o telefone de uma pessoa que está ali do lado, tá? Pego o telefone de alguém, saio, ligo para alguém, depois devolvo o telefone para ele. Posso falar que nesse caso aqui houve o crime de furto? Não posso, tá? Não existe aquilo que é chamado crime... Eu falei errado. Não posso. Corta. Não posso. Não existe aquilo que é chamado de furto de uso. Quando você fala aqui no crime de furto, você está diante de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Se você não tem essa destinação de subtrair a coisa para si ou de subtrair a coisa para outrem, você não pode falar que haverá o crime de furto. Então aquilo que é chamado de furto de uso, que você pega um bem simplesmente para usá-lo, depois devolve, aqui você não pode falar, portanto, que haverá o crime de furto de uso, porque esse fato é um fato atípico. Tudo bem? Portanto, não haverá crime algum numa situação dessa. Show de bola? Tudo bem? Então tá. Agora vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui o artigo 155, ó. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel 1 a 4 anos e multa. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Isso aqui é importante, ó. A pena vai aumentar de 1/3, tá aqui, ó, 1/3
tá? Se o crime é praticado durante repouso noturno. Pessoal, tem algumas considerações para falar sobre repouso noturno. Quando eu falo em repouso noturno, algumas considerações. Primeira delas, eu estou diante de um conceito que ele é objetivo, mas ele é geograficamente delimitado. Como assim? Não entendi nada. Vamos lá, presta atenção aqui. Ó. Pessoal, você há de convir comigo, primeiro, por que existe essa causa de aumento aqui de 1/3? Por que existe? Porque, teoricamente, durante o repouso noturno, você tem menos vigilância sobre a sua propriedade. Você tem menos vigilância sobre os seus bens. Então, eu estou pressupondo que a pessoa se aproveitou do meu cansaço, a pessoa se aproveitou do meu repouso, que a minha vigilância sobre os bens ela é menor, para subtrair aquele bem. Certo? Certo. Você vai concordar comigo, no entanto, que o conceito de noturno ele vai mudar. Concorda? Você concorda? Vamos falar em outras palavras. Você concorda que a disponibilidade dos bens, ou seja, à noite, em uma cidade igual a São Paulo, é diferente, por exemplo, da noite em uma cidadezinha? A cidade da minha mãe, por exemplo, chama Estrela do Sul, que tem lá 7 mil habitantes, acho que nem isso, 3, enfim, tem lá poucos mil habitantes. Lá deu 6 horas da noite, já todo mundo dormindo, tá? Todo mundo já entrou para suas casas, já não tem mais nada na cidade. Enquanto São Paulo, 6 horas, está durante o dia ainda. Tudo bem? Então eu quero que você entenda o seguinte, essa esfera de vigilância sobre os seus bens, ele é alterável a depender da localidade em que você estiver. É por isso que eu falo que ele é um conceito objetivo, mas ele é geograficamente delimitado. Quer dizer que o conceito de repouso noturno que o juiz aqui de Uberlândia, a cidade que eu falo para vocês, vai ter, é um conceito diferente de um juiz de São Paulo ele vai ter. Tá? Então eu quero que você entenda que ele é alterado a depender de onde a pessoa estiver. Cada juiz vai ter a sua própria concepção. Tudo bem? Agora cuidado, ele é objetivo. Por quê? Porque a pessoa pode estar dormindo ou acordada, isso que é relevante. Isso aqui que é importante. Tá? Independente se a pessoa estiver dormindo ou se a pessoa estiver acordada. Independente se ela estiver ou não repousando. Se ela estiver ou não descansando. É relevante. Por isso que eu falo que esse conceito é um conceito objetivo. Vamos imaginar uma pessoa que ela é vigilante noturno. Ela trabalha durante a noite, mas ela descansa durante o dia. Se ela for assaltada à noite, se ela for furtada à noite, está no momento de maior vigilância sobre os seus bens que a hora que ela trabalha. Tudo bem? Ainda assim vai incidir essa majorante. Se ela, no entanto, estiver dormindo durante o dia, entrar na casa dela para subtrair os bens, não vai incidir. Porque, veja, o conceito é objetivo. Não estou levando em consideração se a pessoa naquele momento estava ou não descansando. Eu pressuponho que naquele momento todas as pessoas terão uma vigilância menor sobre os seus bens. Tá certo? Então veja que esse conceito ele é objetivo, mas ele é geograficamente delimitado. Objetivo porque eu levo em consideração que todas as pessoas, eu pressuponho que todas as pessoas naquele momento estarão da mesma forma. Geograficamente limitado porque pode ou não ser o mesmo conceito numa cidade em uma outra cidade. Certo? Certo. Vamos voltar aqui para a letra da lei, olha só. Isso que é importante. Muito importante mesmo. Pessoal, falava-se que essa majorante, tô toda hora tentando falar qualificadora, né? Essa majorante, isso aqui é majorante, tá? Sempre que tiver porcentagem assim, ó, está diante de uma majorante, tudo bem? Que vai incidir na terceira fase da dosimetria, tá? Então, falava-se que essa majorante, olha só, se aplicava tanto ao caput, quanto também às hipóteses do furto qualificado, tá? O STJ, no entanto, mudou recentemente o seu posicionamento. E o STJ falou que esse furto noturno aplica-se apenas ao caput. Não se aplica mais o repouso noturno quando se tratar de furto qualificado. Tá certo? Mudança recente do STJ, tá? Então tá.
Então, esse aqui aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Conceito que ele é objetivo, cadê? Ele é objetivo, mas ele é geograficamente delimitado. Letra linda, né? Então tá. Agora, olha aqui no parágrafo 2º, que é outra questão importante, ó. Se o criminoso é primário e é de pequeno, então aqui, ó, primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Isso aqui é aquilo que eu vou chamar de furto privilegiado. Embora tenha esse nome furto privilegiado, ele não é uma privilegiadora, ele é uma minorante, tá? Porque você vai reduzir a pena de 1/3, vai reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Então aqui é o furto minorado. Furto com causa de diminuição. Então cuidado, hein? Aqui tem que ser primário e tem que ser de pequeno valor a coisa subtraída. Ô Juan, pequeno valor é 1/10 do salário mínimo? Não, isso é insignificante. Pequeno valor, ele é até 1 salário mínimo. Então, se você subtrai um bem de até R$ 1.300, mais ou menos, se você for primário, você está diante daquele furto que vai ter uma causa de omissão de pena, menos 1/3 a menos 2/3. Tá certo? Tudo bem? Então, esse aqui, portanto, você está diante daquilo que é chamado de furto privilegiado. Cuidado, hein? São 3 conceitos próximos, tá? Furto insignificante, furto famélico, furto privilegiado ou furto com causa de omissão de pena. Show? Show. Agora vamos voltar aqui, ó. Isso aqui também é importante. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Gente, imagina você, por exemplo, que você vai roubar, furtar o som de um carro. Você quebra o vidro, pega o som que está lá dentro. Você pega o vidro, quebra o vidro, perdão, e pega uma carteira que está lá dentro. Quebra o vidro e pega uma bolsa que está lá dentro. Você teve essa parte que é obstáculo, você destruiu, você rompeu um obstáculo à subtração da coisa. É que é o furto qualificado, certo? Imagina que você quebra o cadeado para entrar na casa também. Então, cuidado, que se você for analisar aqui, ó, obstáculo à subtração da coisa, tá vendo aqui? Destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isso aqui leva a crer que esse obstáculo ele é externo, é algo que está fora. Então toma muito cuidado quanto a isso. Se você quebra o vidro de um carro para subtrair o som, você tem um obstáculo à subtração da coisa. Entenderam o absurdo, né? Você quebra o vidro do carro para levar o próprio carro, você não pode falar que é externo à subtração da coisa. Então não vai incidir a qualificadora. Entenderam isso? Você quebra o vidro do carro para levar o som do carro, furto qualificado. Você quebra o vidro do carro para levar o próprio carro, furto simples. Parece injusto, né? Parece. Então, esse obstáculo aqui tem que ser externo à subtração da coisa. Show de bola? Show de bola. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Pessoal, abuso de confiança, eu já pressuponho uma relação de proximidade entre autor e vítima. Eu pressuponho uma relação de confiança entre as partes. Imagina você que uma pessoa empregada doméstica de uma casa, trabalha lá há 20 anos. Determinado dia,
ela se aproveitando da confiança que depositaram nela, da facilidade, ela vai lá e subtrai, por exemplo, determinado bem. Então aqui é furto com abuso de confiança. O caixa do supermercado que vai lá e, tendo disponibilidade de dinheiro, pega aquele bem. Certo? Tudo bem? 2. Mediante fraude, escalada ou destreza. Escalada é tudo aquilo que é uma forma anormal de ingressar em determinado lugar. Então, por exemplo, se você pula um muro, escalada. Mas se você também cava um túnel para entrar no lugar, também é escalada, tá? Então, porque escalada é toda forma anormal de ingressar em determinado lugar. Agora, tenha muito cuidado com essa parte aqui, ó. Furto mediante fraude. Pessoal, no furto mediante fraude, presta muita atenção. Você engana uma pessoa. Você faz uma pessoa de boba, tá? Para você subtrair determinado bem. Então veja, você engana a pessoa com o objetivo de subtrair determinado bem. Entenderam isso? É a mesma coisa do estelionato? Não. No estelionato você engana uma pessoa, entendeu? Engana os dois. Mas para você subtrair... Desculpa. Corta. É igual no estelionato? Não. No estelionato você também engana a pessoa. Corta. No estelionato você também engana a pessoa. Só que no estelionato você engana a pessoa para você obter vantagem. Ou seja, a pessoa faz alguma coisa por você. Então você engana uma pessoa para ela fazer um depósito em dinheiro para você. Furto mediante fraude. Você engana uma pessoa para você... Falei errado. Corta. Você engana uma pessoa para ela fazer alguma coisa por você. Estelionato. Você engana uma pessoa para te transferir o dinheiro. Estelionato. Você engana uma pessoa para ela assinar um documento para você. Estelionato. Você engana uma pessoa para você subtrair determinado bem. Furto mediante fraude. Entenderam isso? Certo? Então isso aqui é muito importante. 3. Com emprego de chave falsa. Quando eu falo chave falsa, não estou falando apenas de chave, tá? Mas tudo aquilo, por exemplo, que é uma forma anormal de você abrir determinada porta, determinada fechadura. Grampo de cabelo pode ser mediante chave falsa. E depois mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Tudo bem? Cuidado que essa outra pessoa aqui, ó, ela não precisa ser imputável. Ela pode ser inimputável. Como assim? Vamos lá. Imagina que eu, por exemplo, chamo meu irmão de 16 anos para cometer o crime de furto comigo. O meu irmão, ele tem 16 anos. Você tem 16 anos, ele é inimputável. Ele comete crime? Não, não comete crime. Ele comete que? Ato infracional. Mas veja que como o Brasil adota a teoria aqui simplesmente da acessoriedade limitada, basta que seja o fato típico ilícito. Então, se aquela pessoa que tem 16 anos cometeu um fato típico ilícito e está junto comigo, já é suficiente para a caracterização desse furto mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Tá certo? Então, ainda que uma delas seja inimputável, essa qualificadora aqui ela já está caracterizada.